A reflexão sobre o tema apresentado na imagem, um dos sinais do fim, com base em Lucas 21 verso 10, e se levantará nação contra nação, e reino contra reino, é profundamente relevante, especialmente diante dos desafios que enfrentamos no mundo moderno. Esse versículo faz parte de um discurso de Jesus conhecido como o Sermão Profético ou Discurso das Oliveiras, onde ele alerta seus discípulos sobre os sinais que antecederiam o fim dos tempos. Jesus, ao ser questionado pelos discípulos sobre o fim do mundo e os sinais que o acompanhariam, descreve uma série de eventos. Entre eles, guerras, terremotos, fomes, pestes e perseguições são mencionados. Ele não apenas indica os acontecimentos, mas também dá orientações claras sobre como seus seguidores deveriam se comportar diante dessas adversidades. Lucas 21 verso 10 é particularmente significativo porque reflete uma realidade que atravessa os séculos, os conflitos entre nações e reinos. Desde os tempos antigos até o presente, a história da humanidade é marcada por guerras, divisões e lutas pelo poder. Esses conflitos muitas vezes são alimentados por ganância, orgulho e uma desconexão dos valores divinos de amor, justiça e paz. Reflexão espiritual. Esse sinal, porém, não deve ser visto apenas como uma previsão de desastres iminentes, mas como um convite para examinarmos nossa própria vida espiritual. Quando Jesus menciona que nação se levantará contra nação, ele não se refere apenas a conflitos externos, mas também às divisões internas que podem ocorrer dentro do coração humano. Quantas vezes nos encontramos em guerras pessoais? Guerras contra o próximo, contra nossos próprios desejos e até contra os planos de Deus para nossa vida. Essas divisões internas refletem a maior batalha espiritual que está em andamento, a luta entre o bem e o mal, entre o reino de Deus e o reino das trevas. O papel do cristão. Diante de um cenário mundial cheio de conflitos e desordem, o cristão é chamado a ser um portador da paz. Como podemos fazer isso? Promover a reconciliação. Em Mateus 5 verso 9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Nosso papel é buscar a reconciliação onde houver discórdia, seja no trabalho, na família ou na igreja. Fortalecer a fé. Jesus também advertiu que esses sinais poderiam levar muitos ao desespero. Porém, ele nos encoraja a mantermos nossa fé inabalável. Em João 16 verso 33, ele declara: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Viver em vigilância. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5 verso 6, exorta: "Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios." Isso significa estarmos atentos às mudanças ao nosso redor e permanecermos firmes na palavra de Deus. A esperança no meio do caos. Embora o versículo de Lucas 21 verso 10 pareça trazer uma mensagem de destruição, ele também aponta para a esperança. Todos esses sinais servem como um lembrete de que o reino de Deus está próximo. O sofrimento atual é passageiro, e aqueles que permanecem fiéis ao Senhor herdarão a vida eterna. Além disso, Jesus nos ensina que, mesmo em tempos de tribulação, ele está conosco. Em Mateus 28 verso 20, ele promete: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Essa promessa nos dá força para perseverar, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Conclusão. Portanto, ao refletirmos sobre um dos sinais do fim, devemos lembrar que esses eventos não são motivo para medo, mas para renovação espiritual. Eles nos chamam a reavaliar nossas prioridades, fortalecer nossa fé e viver de maneira que glorifique a Deus. Que possamos ser luz em meio às trevas, proclamando a esperança que há em Cristo, e aguardando com confiança o dia em que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21 verso 4. Que esse sinal não nos desanime, mas nos inspire a viver cada dia com propósito, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Uma curiosidade interessante sobre o contexto de Lucas 21 verso 10 é que, no tempo de Jesus, a menção de nação contra nação e reino contra reino não se limitava apenas ao futuro distante. O mundo já enfrentava tensões políticas e militares significativas, especialmente sob o domínio do Império Romano. Por exemplo, os judeus viviam em constante expectativa de libertação política, e rebeliões contra o domínio romano não eram incomuns. Uma dessas revoltas, a Primeira Guerra Judaico-Romana, 66 a 73 d.C., ocorreu cerca de 40 anos após a declaração de Jesus, culminando na destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C.
Esse evento foi tão marcante que muitos cristãos da época o interpretaram como o cumprimento parcial das palavras de Cristo. Além disso, a frase reino contra reino também era usada na literatura apocalíptica judaica para descrever o caos que antecederia a intervenção divina final. Assim, Jesus se utilizou de uma linguagem familiar para alertar sobre a necessidade de vigilância e fé em tempos de crise. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Você ainda não se inscreveu no canal? É só clicar no botão abaixo e inscrever. Deus abençoe sua vida.